Oi pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Bárbara e eu falo de livros aqui no YouTube e lá no Instagram. Eu vou deixar minhas coisas aqui em algum lugar para você me seguir lá nas redes sociais. Já vai deixando o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Hoje eu vou fazer uma resenha, mas eu vou falar mais das críticas de O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Eu vou dizer por que o Victor Hugo escreveu as coisas que ele escreveu e quais as críticas a gente pode tirar desse livro. Para quem não sabe, esse livro é um clássico. A edição que eu li, eu vou deixar aqui, ó, que eu não estou com o meu livro aqui agora. Mas, assim, O Corcunda de Notre Dame foi um dos livros clássicos que mais me deixou com ressaca, que mais me deixou, assim, encantada com tudo que o Victor Hugo escreveu ali. Para quem não sabe, Corcunda de Notre Dame se passa em Paris medieval, 1800, 1840, por aí. E o Victor Hugo ele retrata muito como era a cidade ali naquela época medieval, que as pessoas passavam necessidades, as pessoas serviam a um rei, as pessoas eram jogadas na sarjeta, morriam enforcadas, queimadas, existia a crença de que algumas pessoas eram bruxas, existiam os bandidos que assaltavam, a resistência que era contra o rei. Então, todo o Victor Hugo ele vai se passar, todo o ambiente desse livro vai se passar nessa época medieval de Paris, e o Victor Hugo descreve isso no livro muito bem. Toda a leitura do livro dessa parte da descrição de Paris e como funcionava e como era, é como se fosse uma viagem no tempo, mas não é uma descrição comum. O Victor Hugo traz no livro como se você estivesse inserida dentro desse ambiente, sabe? Então, por exemplo, toda a narrativa ela funciona em volta de uma praça, por exemplo. E aí, tipo, tem uma história acontecendo ali que você tá num canto da praça, enquanto isso tem outra história acontecendo no outro canto da praça, e o Victor Hugo descreve essas duas histórias de uma forma que você, além de viajar para Paris medieval, você viaja entre as cenas do livro. Então é uma narrativa assim realmente muito, muito boa, muito incrível, muito diferente. Eu nunca tinha lido assim uma narrativa tão bem feita de descrição de lugares como eu lia do Victor Hugo. Tanto que no livro tem um capítulo inteiro, sei lá, 20 páginas que falam só da arquitetura de Notre Dame e de como eram as ruas de Paris. Então realmente uma viagem, uma brisa medieval muito, muito interessante. E aí a gente, dentro dessa narrativa, eu não diria que é uma narrativa difícil, porque ela tem umas palavras difíceis, mas não é tanto. Eu diria que é um pouco cansativa essas partes descritivas, mas ao mesmo tempo é legal porque você faz essa viagem. Então tem gente que não gosta de ler livros clássicos porque não teria essa paciência para esperar o livro se desenvolver. Mas se você está com dificuldade de ler o início ali de Corcunda de Notre Dame, eu aconselho muito que você leia até o final, porque é uma leitura que vale bastante a pena. Logo no começo do livro a gente já começa com um ambiente bem descritivo de uma peça de teatro medieval lá que tá. Eu falo medieval, mas no livro não fala isso, tá? É porque na minha mente todo aquele ambiente medieval é maravilhoso. Então o livro já começa com rolo e confusão, exatamente como era antigamente, de tumulto de pessoas, o teatro não começa, entra rei, entra não sei quem no tapete vermelho, todo mundo desvia o olhar, e a peça atrasada, e todo mundo puto. E aí a gente vê ali uma crítica de manipulação do povo, né? As pessoas elas têm muita falta de atenção, elas não têm foco. Então, por exemplo, o povão tava esperando o teatro começar. E aí um gritava, ó, esse teatro tá muito demorado, abaixa esse teatro, que todo o palavreado deles era assim, abaixa esse teatro. E aí um era influenciado por essa pessoa que falou mais alto. E aí chegava o rei, e aí todo mundo, ó, para tudo, ó o rei. E aí todo mundo se preocupava com o rei entrando. Nossa, mas olha só, as vestes dele são muito
muito de elite, olha que maravilhoso. E aí o outro gritava, não, vamos esperar a peça, vamos esperar essa peça começar que vai valer a pena. E aí todo mundo, vamos esperar a peça. Então você percebe ali como o povo é facilmente manipulável pela atenção. E aí a gente tem a figura do Corcunda logo ali no começo, ele ganha um campeonato de caretas, né? Que as pessoas fazem porque elas ficam entediadas com a peça que finalmente começou. E aí ele acaba ganhando, ele acaba se ficando bastante feliz ali porque ele nunca tinha ganhado nada, né? E aí a gente já aparece a Esmeralda dançando. A Esmeralda, ela é uma personagem muito atrativa, todo mundo acha ela muito bonita e todo mundo tem um certo medo dela, mas ao mesmo tempo acham ela encantadora. Esmeralda tem uma cabra, assim como no desenho, e todo mundo acha que ela é uma bruxa porque ela tem uma cabra e ela é uma cabra domesticada, como se fosse um pet, né? Então, se ela pede pra cabra sentar, a cabra senta. Se ela pede pra cabra rolar, a cabra rola. E ninguém entende isso na época. Todo mundo acha que é bruxaria, mas ao mesmo tempo todo mundo gosta da Esmeralda ali entre a tribo dela. Ela é muito querida, muito especial. E temos ali um padre chamado Frollo, que ele acaba conhecendo a Esmeralda, né, numa dessas danças que ela faz, e ele acaba se apaixonando. E é aí que vem a segunda crítica do livro, que é um padre se apaixonando, sendo que não pode se apaixonar, sendo que não pode ter esse tipo de desejo, né? E aí o Victor Hugo elabora muito bem essa crítica à religião, né? A você não ir contra a você ir contra o seu natural. O Frollo, que é o padre, ele é muito estudioso, a vida dele foi dedicada a estudar, inclusive ele é o pai adotivo do Corcunda, que ele, no começo ali da vida do Corcunda, quando ele tinha 4 anos, as pessoas olhavam pra ele e falavam, vamos queimar esse cara, ele é deformado, vamos queimar. E o Frollo ali num ato de compaixão salva o Corcunda e leva ele para morar na torre, lá no alto da torre de Notre Dame, e o Corcunda acaba sendo o sineiro de Notre Dame. E depois eu vou chegar na parte da história do Corcunda, que é bastante triste, mas o Frollo ali no começo ele se apaixona pela Esmeralda e ele fica lutando contra esse sentimento aí de, nossa, ela tá me fazendo pecar, eu odeio ela, é um amor barra ódio ali, sabe? Ele fica ali lutando, porque ele ama a Esmeralda, mas não pode amá-la porque é padre e não pode ter esse tipo de desejo. E aí a gente passa para a história do Corcunda, que é uma história bastante triste, né? Pensa você nascendo deformado, corcunda, caolho, na época medieval. Não tem nenhuma chance de dar certo. Se as pessoas sofrem bullying hoje, você imagina lá em 1800, que as pessoas não entendiam muito bem o que era ser deformado. Ser deformado era um ato de bruxaria, basicamente, né? Então Corcunda sempre ali sofreu bastante, né? E ele vivia isolado em Notre Dame com os sinos. Ele dava nome aos sinos, ele falava com as estátuas, com as gárgulas de Notre Dame, porque ele era uma pessoa muito solitária. E o Frollo ali não era muito um bom pai, né? Ele só salvou ali o Corcunda pra tratar ele como meio que um capacho, um escravo. O Corcunda era tipo, o secretário do Frollo. E o Corcunda, ele, além dele ser muito ignorado por todos, ele era surdo, porque como ele batia os sinos diariamente de Notre Dame, ele acabou ficando surdo. Em consequência, ele acabou ficando mudo, porque todo mundo tratava ele mal, então ele já não falava muito, né? Então ele era deformado, surdo, mudo, corcunda, caolho e o pior de tudo, ele não era uma pessoa muito boa, ele era malvado. Ele era uma pessoa malvada, mas justamente porque ele sempre foi muito maltratado e ele só sabe tratar os outros mal, né? É tipo um reflexo do que a gente aprende quando a gente é criança, quando a gente está se desenvolvendo.
ele acabou ficando malvado, porque sofreu tudo isso aí. E no decorrer do livro, essa paixão do Frollo pela Esmeralda acaba ficando muito maior do que era no começo. E ele começa a ficar com um ódio muito grande dela e começa a persegui-la no livro. Então o Frollo é o tempo inteiro ali, ele arquitetando, manipulando todo mundo, porque ele tinha muito poder. Ele era o arquidiácono, né? Arquidiácono é o tipo um serviçal do bispo, então ele tinha um cargo ali bastante importante dentro da elite ali de Paris, então ele conseguia manipular os outros muito fácil. E tadinha da Esmeralda, a Esmeralda sofreu a perseguição, o Frollo era tipo um stalker, assim, ele seguia a Esmeralda por todos os lados, ele falava com a galera que ela conhecia, ele queria mesmo raptar ela. Inclusive, no começo do livro, ele consegue raptar a Esmeralda, porque ele manda o Corcunda raptar a Esmeralda, e o Corcunda acaba sofrendo 2 horas de chicotada na praça pública, porque ele raptou lá a bruxa. E, na verdade, era 1 hora de chicotada, mas ele foi penalizado com mais 1 hora de chicotada, simplesmente por ser surdo. Então, só pra você ver como era a justiça nessa época, e isso é uma outra crítica também, que a justiça... ela é parcial, né? A justiça, ela depende não da justiça em si, mas de terceiros, de benefício de terceiros. Então era muito interessante ali pro juiz que o Corcunda fosse chicoteado, porque, ora, Corcunda é feio, deformado, é surdo, ele merece, é isso que ele é. Ele tem que sofrer por ser assim, por nascer assim. Sofra porque nasceu, basicamente é isso. O que não é muito diferente dos dias de hoje, né? E é isso que é bem legal nos livros clássicos. Enfim, é o livro inteiro Frollo manipulando, tentando sequestrar a Esmeralda. Não posso falar muito mais do que acontece, assim, mas é um livro, assim, bastante interessante, tem bastante altos e baixos. Inclusive, eu acho que ele é uma linha, assim, exponencial, sabe? No começo é uma história meio morna, e aí ela vai crescendo, 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 e no final, tipo, explode sua cabeça de tanta coisa legal, tanta coisa emocionante que acontece ali no meio, né? A gente tem paixão de todos os lados, inclusive, uma paixão bastante forte da Esmeralda, né? Naquela época... Ui, minha bateria tá acabando, pra variar. Naquela época as pessoas pareciam que sentiam mais as coisas, as pessoas tinham sentimentos mais intensos, provavelmente. Voltando ali na história do padre que se apaixona, essa crítica é bem forte no livro, bem forte mesmo, porque é o tempo inteiro o padre lidando ali com a contradição de ser um ser humano e querer sentir alguma coisa, uma paixão, um sentimento ali pela pessoa, né, pela Esmeralda. Claramente ele tinha um desejo sexual pela Esmeralda, claramente. E do outro lado tem a questão dos dogmas da religião, de você ser centrado ali no seu dogma de vida do cristianismo. Então isso é bem nítido, assim. A gente tem abandono afetivo, a gente tem a história do Corcunda, que é muito legal. Inclusive eu acho que eu vou fazer um vídeo só falando da verdadeira história do Corcunda de Notre Dame, que inclusive reza a lenda que ele realmente existiu lá em Notre Dame, na época medieval, e ele era o sineiro de Notre Dame. E a gente tem também essa parte da arquitetura de Paris, que é uma coisa bem nítida, assim, nos livros. E o Victor Hugo, ele fala nada mais, nada menos que o livro da humanidade é arquitetura, porque você percebe ali como era Paris medieval e como a mudança dos reis mudavam a arquitetura da cidade. Então ele fala que o livro da humanidade é a arquitetura, e isso é muito real, né? Como é que era, não precisa ir longe, podemos vir aqui no Brasil, como era o Brasil há 1500 anos atrás, né? Como era o Brasil há, sei lá, 20 anos atrás, não era? Então o nosso livro ali, o nosso livro da vida é arquitetura. Eu achei isso bem interessante também. E
A história do Corcunda, gente, é muito linda, sério, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Esse livro tem um final muito emocionante, muito emocionante, eu recomendo muito. Tem um personagem no meio desse livro que ele é o personagem mega evoluído pra Idade Média, assim, então ele é completamente fora da curva. Ele é um filósofo, ele chama Gringori, e ele foi salvo ali de 2 penas de morte ao longo do livro, tudo na lábia. E ele é um verdadeiro contemplador, ele medita, ele estuda, ele filosofa, ele questiona, ele faz peça de teatro, então ele vive ali da arte dele. E me parece que ele é a pessoa mais feliz do livro, a pessoa mais inteira, a pessoa mais evoluída, a que consegue olhar para dentro de si e não se afetar pelo que acontece ali, pelas regras da sociedade medieval. É bem interessante também essa crítica. Então, no meio de toda aquela galera medieval, existia uma que seguia o próprio coração, uma que seguia, que era fora da curva, que seguia o feeling ali e não se deixava abalar pelas regras da sociedade. É bem interessante também. E eu acho que as críticas são essas. Eu não posso falar muito mais desse livro, porque senão eu vou dar muito spoiler. Mas assim, é uma leitura realmente muito encantadora. Foi um livro clássico, assim, que eu dei nota 1000, porque ele é bastante interessante. E se você quer ler ele, recomendo bastante. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, se você quiser comprar o livro. Recomendo, nota 5 pra ele. 5 estrelas, né? Nota 10 no caso. E é isso, gente. Se vocês quiserem que eu fale da história do Corcunda, deixa aqui nos comentários. E até a próxima. Beijinhos!